Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai iniciando, né, só para relembrar, né, na aula passada, a gente tinha visto, iniciado, né, retomado a questão de classificação de competências, com relação ao meio ambiente, né, a classificação das competências em competências legislativa, ou formal, competência material ou competência executiva, nessas duas classificações, para entender que no âmbito do meio ambiente a gente tem, especialmente com relação à competência material, competência executiva, aquela de cooperação, né, de cooperação entre os entes, em que todos eles tomam parte, né? Então, a gente tem a participação efetiva de todos os níveis e, a partir desse estabelecimento da competência em matéria ambiental, está lá no artigo 23 da Constituição. Hoje eu peguei o meu vademecum, né? Está à altura da mão aqui, já aberto no artigo 23 da Constituição, mas para a gente entender que em matéria de meio ambiente todo mundo, né, tem dever de proteção, e por isso evitar poluição, proteger patrimônio histórico. Por isso a gente fala que a competência em matéria ambiental para ações, competência executiva, é competência comum. Aí logo depois da gente ter relembrado a divisão aí das competências, nós tratamos de falar com vocês dos deveres, né, que estão previstos lá no artigo 225 da Constituição Federal, direitos, alguns direitos, né, direito de ação, também passamos pelo direito ao meio ambiente como um bem essencial à saúde e à qualidade de vida. Isso tudo está no caput do artigo 225, a gente passou brevemente, porque isso já a gente tinha reforçado na questão principiológica, e a gente sabe que os princípios, eles estão indiretamente inseridos lá no caput do artigo 225. Então, falamos do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do direito ao meio ambiente como bem de uso comum do povo, né? Isso como direitos, né? Direito à ação judicial, que eu já mencionei para vocês, e depois a gente tratou de deveres, né? Falamos quem era o poder público, quem era a coletividade, relembramos que nós, enquanto indivíduos, né, um mosquitinho aqui, relembramos que nós, enquanto indivíduos, também temos compromisso, né, para assegurar a existência do meio ambiente para a nossa presente geração e também para as futuras, aquela noção de responsabilidade intergeracional, que também é um princípio, né, do direito ambiental, mas que também foi incorporado no artigo 225, para depois a gente entrar especificamente nos deveres, também previsto no artigo 225. Então, lembrar dos deveres que a gente falou, né, dever de preservação de processos ecológicos, tudo isso voltado à manutenção dos ecossistemas, que a gente sabe que o ecossistema, ele não é imutável, mas ele é dinâmico, mas ele tem uma certa flexibilidade, e essa flexibilidade é o que a gente busca, então, manter, é o que a gente entende como o equilíbrio ecológico, né, possibilitar o manejo ecológico dentro de áreas protegidas, dever de preservação da integridade do patrimônio genético, que a gente mencionou da Lei de Biossegurança, da Política Nacional de Biossegurança. Falamos também do dever de fiscalização daquelas entidades que façam pesquisa ou manipulação de material genético, também no contexto da Política Nacional de Biossegurança. Dever de controle e monitoramento de riscos, e daí a gente falou da possibilidade de se ter uma intervenção por qualquer ente governamental, e que a gente vai aprofundar isso mais adiante nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Falamos do dever de interdição de práticas aí relacionadas à crueldade animal, e daí a gente trouxe aquele julgado com relação à farra do boi aqui de Santa Catarina, né, um recurso extraordinário que foi julgado lá no STF. E logo depois aí do dever relacionado à crueldade, também vimos aquela alteração, aquela emenda constitucional que alterou e inseriu o parágrafo 7º no artigo 225,
e passou a considerar vaquejada, rodeio indiretamente, né, permitiu com essa inserção no... Perdão, ó, mosquitinho. Pernilongo, o professor vai ficar com... Pegar dengue de novo não dá, né? Então, a inserção do parágrafo 7º lá no artigo 225, que permitiu, a partir de leis específicas que reconhecessem práticas esportivas que utilizassem os animais como manifestações culturais, abriu o caminho, né, para que rodeio e vaquejada fossem considerados, fossem excluídos daquela questão de crueldade animal. Alguém mandou uma mensagem ali. Marcelo presente. Então, daqui a pouco já vamos para a chamada, né? Aqui, por enquanto, nesse momento, é só para a gente relembrar onde é que a gente se encontra e finalizamos, né? Tratamos aí do dever de valorização da prevenção e essa valorização da prevenção instrumentalizada pelo estudo prévio de impacto ambiental. Está lá no parágrafo 1º, inciso 4, lembrar, né, que estudo prévio, é anterior, né, à ocorrência de degradação ambiental, de atividades significativamente degradantes, e essa é a segunda característica do estudo, né, ele não se realiza para qualquer atividade poluidora, mas para aquelas que ocasionem degradação significativa. E, por fim, a questão de não excepcionalidade, né, que não se tem possibilidade da minha figura enquanto administrador, enquanto gestor público, afastar a necessária realização de um estudo de impacto. Né? Eu não considero que essa atividade é degradante, por isso não precisa fazer estudo. Se a legislação diz que vai ter que fazer. Né? E daí trouxemos aquela ADI aqui também de Santa Catarina, com relação à dispensa de estudo de impacto para áreas que seriam objeto de reflorestamento com a finalidade empresarial. Falamos das áreas protegidas ou não falamos na última aula? Sim, a Dani tinha colocado, né? A gente chegou até energia nuclear. Eu ia começar a energia nuclear, é isso? Só me deem um oi. Isso, então fomos até a estrada do colono ali, né, até os deveres inerentes às áreas protegidas, então hoje a gente inicia com o dever de controle de energia nuclear e depois passa para a Lei Complementar 140. Vamos ver que alguém mandou mensagem ali. Eles mantêm o decreto de isolamento. Boa pergunta. Eu vou dedurar quem é que mandou a mensagem. Foi a Adriane, né? Eu não vi em que termos, Adriane, ele fez essa manifestação. Foi hoje a live? Abra o áudio, fale conosco. Compartilhe com os coleguinhas. Então, o que a gente tinha era um decreto municipal aqui, já flexibilizando a abertura, né, das atividades da administração a partir do dia 8, né? Então, a partir de quarta-feira, a gente retomaria as atividades presenciais aqui na prefeitura, na expectativa de que o Estado mantivesse seu cronograma de aberturas, né? Obviamente, observado toda aquela questão de afastamento, de distanciamento social, de higienização, mas vamos olhar, até se no Diário Oficial do Estado não foi publicado já alguma notícia específica, né? São Paulo, eu vi que foi publicada a manutenção também, né? Hoje, na entrevista do meio-dia e meia, né, o governador lá optou por manter o isolamento social, inclusive com o fechamento do comércio. E daí a outra discussão que se tem é com relação ao afastamento do ministro da Saúde, né? Demissão, da exoneração, né? Não tem demissão de ministro no primeiro momento. Então, o número de Pernambuco me ligando, deve ser o pessoal lá da empresa de radiocomunicação. Ou é pesquisa, né? Também estão fazendo as pesquisas agora por telefone. Mas como estamos em aula, vamos seguir pela aula.
Mais 20 em São Paulo, Cavale, 20 o quê? Moreto, 15, eu acho que 6, não sei o que vocês estão dizendo ali. Dias prorrogados. Assim. Então, mantiveram, né, ou seja, prorrogaram, mantiveram o isolamento social, não achei nada aqui específico, mas provavelmente sai o decreto ainda hoje, né, em diário oficial aqui do Estado, ou amanhã. Mas daí atrapalha também, né, todo o cronograma, né, de atividades. Mas vamos ver o que dá. Para mim, continuo trabalhando em casa, né, não mudou nada a questão da prefeitura, mas todo o planejamento da secretaria acaba sendo influenciado, né? No último dia, aí o pessoal publica o decreto dizendo, não, vamos manter. Aí querem quebrar as pernas do contribuinte, querem quebrar as pernas do servidor, né? Não existe planejamento, é dia a dia, como disse o ministro da Saúde, né? Mas vamos ver, vamos acompanhando. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre viu alguma novidade aí sobre o coronavírus? Aliás, é difícil não ver notícias sobre coronavírus, né? Aqui em casa, a gente liga às 8h e pouco da manhã, liga o Bom Dia Brasil, acompanha um pouco, aí depois eu desligo e só seria no NSC Notícias, né? Não acompanhei, mas vamos levando. Receberam o artigo, né? Receberam a informação do artigo do professor Sidney Guerra. Sim, leram o artigo do professor Sidney Guerra? Já está aberto, né? Não li. Vamos ver se mais um pouco adiante a gente dá um intervalo, quem sabe a gente, com base nesse artigo, não faça alguma atividade de final, né? Não, o professor vai querer atividade, sim, nós vamos até tarde hoje, até 11 da noite, já que está todo mundo em casa. Está aberto aqui, li o início só, já é um começo, já lendo a introdução já tem um panorama geral do que ele pode tratar mais adiante, né? Mas basicamente esse artigo do Sidney, ele é um resumo do que a gente vai ver mais adiante quando trata da Lei Complementar Federal 140, né, que trata das competências. Mas eu vou projetar então aqui para vocês. Para a gente dar continuidade aqui nos deveres e poder seguir mais adiante. Eu, sexta-feira passada, tive aula, né, de manhã e aula à noite também da pós. Então, a diferença é que todo mundo mantinha o vídeo ativo. Então, o professor via quem estava, né? A professora Arlene e a professora Silvana iam fazendo uma aula conjunta e elas iam chamando a gente, né? Imaginem vocês que tinha que aparecer. E eu acho que eu vou implementar isso para a semana que vem. Já se preparem, né? Venham maquiados, venham com terninho, né? Estaremos em aula e todos serão chamados virtualmente. Uma ótima ideia. O Moreto será o primeiro a aparecer. Sem pijama, né? Nós estamos todos em aula, né? Inclusive postura, né? Todos com postura de estudo. Temos que combinar depois, vão anotando aí, né? Tudo para depois. Temos que combinar também com relação à nossa segunda avaliação, que está chegando. Nossa, já está chegando, a gente nem passou a primeira, sim, já temos que pensar na M2. A previsão é de 20 de abril, parece, né? O encerramento do isolamento, ou pelo menos quando o Conselho Estadual de Educação fixou como data limite, daí eles devem discutir de novo, né? Mas a gente já tem que pensar em como faremos a nossa M2, e eu acredito que vai ser naquele modelo do vídeo. Eu tenho que postar para vocês as orientações. Já vão se organizando aí em grupos, né? O vídeo vai ser estilo reportagem, tem bastante coisa na área ambiental que vocês podem fazer sem sair de casa, né? Vamos jogar lixo jogar resíduos, né, para dentro de casa, assim, espalhar pela casa, dizer como é que é a separação, podem fazer isso. Ou pegar imagens da internet, nunca se sabe como é que vai funcionar a criatividade de vocês. Tem aqui alguma pergunta?
Tomaram café? Podemos começar? Ou podemos dar continuidade, né? Agora aqui. Café só depois, né? Imagina se a Alice tomar café aqui, ela já tá pulando para lá e para cá. Ontem ela estava subindo na redinha, a Mayara gravou um vídeo dela subindo na rede do apartamento. Chegou até quase... Mas tá aqui, tá pulando para lá e para cá. Comendo um pedaço de madeira, sabe? A gente gasta dinheiro comprando ratinho, não adianta nada. Mas vamos lá. Então, vocês estão vendo aí a projeção, ainda com relação aos deveres previstos na Constituição, um dos deveres é o de controle da energia nuclear. O artigo 21 da Constituição, quando ele estabelece lá que é competência da União, e essas competências, vejam o que está escrito ali. Alguns exemplos, né? Manter relações com os estados estrangeiros, declarar guerra, assegurar a defesa nacional, são ações executivas. Então, a competência do artigo 21 é competência material, competência de ação, a competência de fazer, competência de executar. Dentre as competências do artigo 21, lá no inciso 23, a linha A, nós temos que é competência da União, estabelecimento de... cadê? 23, eu falei 21, né? Então, explorar serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e processamento, industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados. E daí ele traz alguns princípios nas alíneas, né? A linha A, ela estabelece que a atividade nuclear em território nacional somente se admitirá com a finalidade pacífica, né? Ou seja, não posso exercer atividade nuclear, fazer uso de energia nuclear para desenvolvimento militar, de ações militares. Por isso que a nossa usina de Angra, digo nossa usina, mas são 3, na verdade, as usinas, 2 em operação, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, elas têm finalidade de produção de energia e elas são integradas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Né? A linha D, lá do inciso 23 também, ela vai tratar da responsabilidade civil. É um reforço, a gente já viu, né, que se tiver um dano em relação ao meio ambiente, o artigo 225 estabelece já a responsabilidade civil objetiva. Mas se um dia, por acaso, acontecer, esperamos que nunca aconteça, né? Mas se tiver o envolvimento de atividade nuclear e na ocorrência de danos em decorrência dessa atividade, a gente tem mais um fundamento que vai nos permitir buscar a responsabilização no âmbito civil daquela pessoa. A responsabilidade civil em dano decorrente de atividade nuclear também é objetiva. E isso está lá na linha D do inciso 23 do artigo 21. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Essas são dois mais destacados ali da atividade nuclear, tem outras 2 alíneas ali, depois deem uma olhada, mas basicamente é isso que o artigo 21 traz no seu cerne. Então, toda e qualquer atividade nuclear, ela só vai ser admitida mediante aprovação do Congresso Nacional, ainda tem-se isso, né? Eu, enquanto Poder Executivo, tomo a iniciativa daquela atividade nuclear, mas eu preciso de aprovação do Congresso Nacional, e isso quem nos dá é a própria linha A lá do inciso 23. Trata-se de competência exclusiva, né, do Congresso, não cabe possibilidade de delegação, e esse exercício do direito aí da atividade nuclear, ela é dividida em 2 momentos, pelo que a doutrina coloca para nós. Num primeiro momento, eu, enquanto Poder Executivo, vou escolher o local onde eu pretendo desenvolver minhas atividades. O primeiro momento, essa escolha de atividade do local onde eu vou desempenhar minha atividade nuclear é feita por meio de lei federal. Tá? Então, eu preciso enviar para o Congresso Nacional, né, submeter à aprovação do Congresso, dizendo que pretendo realizar atividade nuclear em Concórdia.
E daí vai passar, vai tramitar lá pelo Congresso Nacional e eles vão, tudo bem, Poder Executivo fica autorizado a desempenhar atividade nuclear, a desenvolver atividade nuclear no município de Concórdia, estado de Santa Catarina. Isso é um primeiro momento. Independente da lei federal, num segundo momento vem a questão de licenciamento ambiental, porque nós estamos falando de uma atividade que certamente vai necessitar, né, vai ocasionar um certo grau de poluição, ou vai ocasionar uma certa degradação, ou um risco de degradação, por isso que ela também se sujeita ao processo de licenciamento ambiental. Então, no primeiro momento, eu encaminho a lei federal para o Congresso, o projeto de lei, né, para o Congresso Nacional, e se tiver o aval, eu me submeto ao processo de licenciamento ambiental. Vejam que aqui em Santa Catarina, o legislador adora um Ctrl-C, Ctrl-V. E, na época, a ALESC tinha inserido ali no artigo 185, lá atrás a gente viu 182, né? Então aí são atividades relacionadas ao meio ambiente. No artigo 185, eles estabeleceram que para se implantar uma planta nuclear aqui no estado, precisaria, além de atender às exigências, né, as condições ambientais, precisaria de autorização prévia da Assembleia Legislativa. Isso foi objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade, né? E daí, essa ADI, que está aí o número para vocês, depois quem quiser procurar, ela resultou na inconstitucionalidade do artigo 185, porque entenderam que seria matéria de competência legislativa privativa da União. Não caberia ao Estado dizer se está autorizado ou se não está autorizado o desenvolvimento de atividade nuclear, mesmo dentro do seu território. A competência é do Congresso Nacional. Tá? Então, a União submete o projeto de lei, ela legisla, lá com fundamento no artigo 21, inciso 23, sobre a atividade nuclear, e o Congresso Nacional é que vai deliberar, né, vai realizar essa aprovação ou não da atividade nuclear. Não cabe à Assembleia Legislativa. Talvez tenham feito um Ctrl-C, Ctrl-V, porque viram lá, se o Congresso vai fazer a aprovação, a Assembleia Legislativa vai fazer também. E a gente viu, então, que resultou em inconstitucionalidade do artigo 185. Tá aí um trechinho desse artigo 185, mantida a competência exclusiva da União para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza, aplicáveis ao caso os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. Ainda nesse contexto de energia nuclear, o artigo 225, lá no seu parágrafo 6º, ele especifica que para a instalação da usina nuclear se necessita de uma aprovação anterior e para o desenvolvimento de atividades nucleares, que está lá no inciso 21, no inciso 23, a linha A do artigo 21, e também no artigo 49, a gente está falando de uma aprovação posterior. Então, quem está aí com a Constituição aberta, lá no artigo 225, parágrafo 6º, lembrem-se que ele está falando de estudo de impacto ambiental. A gente está falando de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental. Então, o parágrafo 6º, ele põe assim: as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Tá? Esse é o parágrafo 6º. Preciso de lei aprovando em que local eu vou instalar minha usina. Já a atividade nuclear, de forma geral, ela passa por aprovação do Congresso depois. E um exemplo disso seria a aprovação de contas, por exemplo, né? A gente submete o nosso orçamento anual e daí dentro do orçamento vem escrito lá, o João Pedro é o Ministério da Ciência e Tecnologia e vai utilizar a energia nuclear para desenvolvimento da ciência. E vai gastar 50 mil reais com isso, só. No ano que vem, contas vão ser julgadas pelo Congresso Nacional. Aí vão olhar, o João Pedro, sim, realmente
gastou 50 mil reais com atividade de energia nuclear para fins de desenvolvimento da pesquisa. Beleza, está aprovado. Essa é a aprovação no momento posterior. Então, continuando, outro dever que nós temos aí também em decorrência do artigo 225, está lá no parágrafo 1º, é o dever de reparação do dano ambiental. Isso a gente já tinha estudado lá no princípio da responsabilidade, né? Princípio específico. Nós temos um princípio específico, né? Mas também se constitui, também foi constitucionalizado como um dever esse de reparação do dano ambiental. No artigo 225, no parágrafo 1º, ele trata do dever de restauração de processos ecológicos. No parágrafo 3º, ele trata especificamente da obrigação de se reparar o dano. No parágrafo 2º, ele trata de atividades em decorrência da exploração de recursos minerais. Então, a Vale, imaginem vocês, né? Eu, enquanto explorador, eu, enquanto Vale, eu, enquanto Samarco, em decorrência das minhas atividades regulares, eu já sou obrigado a recuperar o meio ambiente que tenha sido degradado. Eu exploro, né, eu tiro minérios da minha mina, né, da minha jazida, e daí eu vou ter que fazer uma compensação ambiental. E daí eu tenho um vazamento, né, eu tenho um rompimento de uma barragem. Isso ocasiona danos ambientais. Uma coisa é ter degradação ambiental, outra coisa é eu ter dano decorrente de uma atividade, que daí pode ser culposa, pode ser dolosa, não nos interessa, é a obrigação reparar o dano. E o fundamento aí depende do caso concreto, né? Outro dever que nós temos é de fomento à educação ambiental. Também está lá no parágrafo 1º, né? Vejam que o parágrafo 1º lá do artigo 225, ele tem uns 7 incisos que tratam aí de dever de proteção de fauna, de flora, especificamente aí no inciso 6, ele está tratando de promoção da educação ambiental, e esse dever, ele se divide, ele abarca, na realidade, não só o âmbito escolar, que daí como âmbito escolar nós temos ensino básico e temos ensino superior, né, ensino básico lá, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o ensino superior, como a própria disciplina de direito ambiental, mas o pessoal de engenharia também tem aulas, mesmo que não seja uma disciplina específica, mas a matéria meio ambiente, ela vem, né, a educação ambiental, ela vem permeada em outras disciplinas. Então, lá atrás, se vocês se lembrarem do professor de geografia dando aula, ou do professor de ciências, eles, de certa forma, abordam a temática da educação ambiental. Até o professor de física, quando vai fazer um experimento, professor de química, professor de matemática, todos eles têm a possibilidade de permear dentro do seu conteúdo, de forma transversal, a educação ambiental. E, além disso, essa educação ambiental, que tem uma política específica, que está aí projetada para vocês, a Lei Federal 9795, de 99, né? 9795 de 99, essa legislação, ela instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. O que ficou conceituado como educação ambiental? Então, todos os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade vão construir valores, né? Esses valores sociais, esses conhecimentos, essas suas habilidades voltadas para a conservação do meio ambiente. Então, não precisa ser uma disciplina específica, mas do jeito que cada um trata de forma isolada, ele vai refletir lá no futuro. Trata-se, então, de um processo, por isso que é constante, por isso que abarca vários níveis de ensino. E, além disso, a educação ambiental também é uma matéria que não tá restrita ao conteúdo escolar, não está restrita ao que a gente chama de educação formal. Ela também se insere na educação não formal. E está aqui um exemplo, né? A educação ambiental, ela não vai se constituir como uma disciplina dentro do conteúdo, pela regra, mas vai abordar em uma prática, né? Vai ser uma prática educativa integrada. Então, você vai juntar escoteiro, você vai juntar desbravador, você vai juntar
a associação de amigos do bairro, que vai fazer um reflorestamento da praça aí próximo, vai fazer uma atividade de conservação do ecossistema cultural, digamos assim. São essas as atividades que, junto com a educação formal, sob aspecto não formal aí, então, dessas organizações não governamentais, que vão fomentar a educação ambiental. Também é dever de fomento ao desenvolvimento sustentável, e isso a gente já sabe que está pautado lá no artigo 1º da Constituição Federal, quando fala dos objetivos fundamentais da República, lá no artigo 1º, quando ele trata que a República Federativa do Brasil se constitui, né, como uma sociedade livre, justa, solidária, e essa solidariedade é aquela questão da equidade intergeracional, a garantia do desenvolvimento nacional, e esse desenvolvimento nacional nós já sabemos que é observando a sustentabilidade, né? Tem essa carga de sustentabilidade, processos de redução de desigualdades econômicas. Esses processos de redução de desigualdades também têm impacto na ocupação, no uso e ocupação do solo, consequentemente tem reflexos na área ambiental. Você não vai ter ocupação de área de morro, por exemplo, se o pessoal tiver mais acesso à propriedade, e, de uma forma geral, essa promoção do bem de todos, né? Isso é o dever de fomento ao desenvolvimento sustentável. Tem fundamento lá no artigo 170 da Constituição, quando trata da ordem econômica, que vai observar, né, dentre os seus princípios, função socioambiental da propriedade, defesa do meio ambiente, inclusive, aí, né, como diz o inciso 6, o tratamento diferenciado em relação à atividade, aos produtos e serviços que serão desenvolvidos, aos processos utilizados na elaboração e prestação desses produtos e serviços, em relação aos impactos esperados por dessas atividades, esses processos, né? Então, cada um merece uma análise diferenciada e cada um terá a justa medida, né, para fazer frente ou para recuperar um meio ambiente que seja possivelmente degradado por uma atividade econômica. Ainda nesse contexto de fomento ao desenvolvimento nacional sustentável, não dá para se confundir, e isso o professor Sidney coloca já logo ali, quem tiver aí com o artigo, na página 163 do artigo, não se trata de subjugar, né, atividade empresarial. Ele coloca, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, eu sublinhei, não é tudo, a gente sublinha, daí é tudo importante depois, né, depois para achar é mais difícil. Mas ele coloca em algum momento, aí quem leu o artigo vai saber, sim, tá, página 158 na introdução, né, todavia há grupos que querem o desenvolvimento a qualquer preço, e os que desejam proteção integral do meio ambiente em descompasso com necessidades existentes da vida contemporânea. É importante, portanto, compatibilizar estes interesses com os instrumentos utilizados pelo poder público nesse contexto de licenciamento, de compensação ambiental. Então, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, de fomento ao desenvolvimento nacional sustentável, eu não estou dizendo que não se pode desempenhar determinada atividade, e também não estou dizendo que pode se desempenhar qualquer atividade de qualquer forma, né? Há limite, a gente já viu isso quando estudou o direito de propriedade, né, que foi limitado pela função social, que não há direito absoluto. Lembrar que o desenvolvimento sustentável é uma integração, é um desenvolvimento, né, de três aspectos distintos, mas que trabalham sempre em harmonia: desenvolvimento ambiental, da proteção, da conservação ambiental, o desenvolvimento da sociedade e também desenvolvimento econômico. E essa é a grande discussão que nós temos hoje, né, com esse panorama aí da Covid-19. Nós precisamos do desenvolvimento econômico, mas também não podemos ignorar o impacto social, né? Liberamos todas as atividades, aí maravilha.
volta tudo a funcionar. Semana que vem está todo mundo na cama, no leito do SUS, aqueles que conseguirem leito, né? Então, fazer essa composição entre as esferas que estão colocadas é difícil em todo o estudo, em toda aquela ponderação que é realizada lá a partir do princípio da ubiquidade. Até que ponto nós vamos primar pelo desenvolvimento social, ou pelo desenvolvimento ambiental, ou pela conservação ambiental, e vamos deixar de lado o desenvolvimento econômico. Aí a gente não cresce. Não, então vamos crescer, vamos focar, vamos primar pelo desenvolvimento econômico. E daí afasta o desenvolvimento social, vai concentrar renda. Não, mas daí também destrói o meio ambiente. Então, achar essa simetria, né, achar essa possível integração, digamos, um desenvolvimento comedido entre essas diferentes áreas, é um grande desafio que a gente tem hoje. E com isso, nós encerramos, então, os deveres inerentes à proteção do meio ambiente, né? Aqueles deveres previstos para o poder público, os deveres previstos para a coletividade. E a partir daí, a gente ingressa na Lei Complementar número 140. Vamos caminhar para a segunda parte da aula não, né? Segunda parte da matéria relacionada à tutela constitucional ambiental. Quando o artigo 23 da Constituição estabelece lá no seu parágrafo único que leis complementares fixarão normas entre os entes federados com o intuito, né, visando o equilíbrio entre o desenvolvimento e o bem-estar nacional, essa ideia de desenvolvimento sustentável, esse balanceamento essa ponderação entre esses dois aspectos, observados, obviamente, os objetivos fundamentais lá do artigo 3º da Constituição e também o artigo 1º, quando trata dos princípios, essa lei complementar que veio fixar essas normas foi a Lei Complementar Federal 140. Vejam que a Constituição Federal é de 88 e só em 2011 que nós tivemos uma lei complementar para estabelecer como é que ocorreria essa cooperação entre os entes. Vejam que a Constituição, o professor o Sidney, ele colocou isso no artigo dele, para quem já teve a oportunidade de ler, né? Um dos reflexos é que demorei tanto tempo para ter uma lei complementar, para regulamentar o artigo 23 lá no parágrafo único, que eu vou ter problemas com relação a essa cooperação. E daí ele não põe especificamente assim, lá na página 163 dele, né, no comecinho, na obra intitulada Curso de Direito Ambiental, e daí ele cita, ele se fundamenta nele mesmo, né, junto com o professor Sérgio Guerra, o conflito de competência entre os diferentes órgãos ambientais nos estudos relativos ao licenciamento ambiental, eles são apontados como um dos maiores empecilhos para o andamento do próprio licenciamento ambiental. Vejam que já há legislação tramitando no Congresso Nacional desde 2005 para substituir o projeto de lei que era, na verdade, né, da Lei Complementar 140, né, anterior era só projeto de lei, mas nós temos um projeto de lei que está tramitando e ele vem para instituir o que a gente chama de Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Depois eu compartilho com vocês aqui no chat, né, o link e posto lá também na sala de aula, no Classroom, né, relacionado a esse projeto de lei, para quem quiser depois ter oportunidade de acessar. O relator dele é o Kim Kataguiri, né, um deputado lá por São Paulo. Até que ponto vai ser positivo, até que ponto vai ser negativo, não sei. Isso a gente precisa analisar. Quem sabe vocês vão analisar no segundo tempo, nunca se sabe, né? Mas demorou tanto tempo, desde a Constituição Federal, para eu ter uma lei para regulamentar esse artigo 23, que então possibilitou essa divergência de entendimentos, e eu já li em algum lugar, que agora não lembro aonde, que esse problema do tempo, ele tinha o foco de estabelecer uma legislação de cooperação, né, então essas normas para cooperação entre os entes,
viraram norma de competição. Então, de cooperação, que era para se ajudar, de interesse mútuo, virou competição. Eu vou licenciar. Não, 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 deixa que eu licencio. Não, não, isso daqui é competência da União, deixa que ela licencia. E virou uma briga, porque o pessoal não sabia quem é que tinha competência, então, pelo sim, pelo não, sou eu que licencio. Já vimos que em competência ambiental, o interesse local pode ser preponderante, e por isso surgiu toda essa problemática. Dito isso, em 2011, nós temos o advento aí da Lei Complementar número 140, e daí essa lei complementar, ela estabelece uma competência comum, no mesmo sentido do artigo 23, lá, então, é uma comunhão de gestão. Nós não temos um único dono, por isso que eu posso ter uma soma, né, que o professor José Afonso da Silva, não, perdão, o Paulo Afonso Leme Machado coloca como soma de intervenientes. Eu tenho o Estado e daí, dependendo do tipo de atividade que vai ser desenvolvida, desempenhada, a União pode vir e tomar parte nesse processo de licenciamento ambiental. Vamos ver. O professor José Afonso da Silva, né, ele descreve essa competência comum aí como uma prestação de serviço por uma entidade que não vai excluir uma outra de igual competência. Então, se trata aí de cumprir com a função pública de prestação de serviços à população. Se o interesse é a preservação ambiental, eu, Estado, tenho tanta competência quanto a União, eu, município, tenho tanta competência quanto o Estado e quanto a União, obviamente, observadas, né, as normas gerais que tenham sido estabelecidas em nível federal, as normas estaduais, no caso do ente municipal. A Lei Complementar 140, ela traz como objetivos, lá no artigo 3º, proteção, defesa e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, promoção da gestão descentralizada, democrática e eficiente. Então, aqueles princípios ambientais na Lei Complementar 140, eles vêm reforçados, né? Eles reforçam o que está colocado na Constituição e o que vem lá desde Estocolmo, né? Participação democrática, princípio da informação. Também o objetivo da 140, garantir equilíbrio entre desenvolvimento econômico, socioeconômico e proteção do meio ambiente, e também a harmonização das políticas e as ações da administração pública para evitar sobreposição. Então, o objetivo inicial da Lei Complementar 140 é a proteção ambiental. Num segundo momento, também se almeja a conservação, né, o desenvolvimento desenvolvimento sustentável, mas ela vem para resolver aquele conflito, né, de que nós temos desde a Constituição, de que todo mundo é competente. Ela vem para falar assim, ó, dependendo do caso, competente é a União. Dependendo do caso, competência é do Estado. Dependendo do caso, competência é do município. Então, ela vem para harmonizar, para integrar a ação desses órgãos, e, obviamente, isso com o intuito de refletir na adequada proteção do meio ambiente. E com isso, ela garante a uniformidade, né, da política ambiental, da aplicação da política ambiental para todo o país, né? Esse é um dos objetivos também que está colocado lá no artigo 3º da 140 de 2011. Se eu estou tratando, vejam, né, tenho mais um reforço aqui lá do professor de Direito Administrativo, ele me deu um toque para colocar isso. Se aqui atrás eu estou falando de harmonização de políticas e ações administrativas, eu também me submeto aos princípios do direito administrativo, né, que estão lá no artigo 37. Então, eficiência, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e daí vem o princípio de acesso à informação, né? É aqui que a gente fundamenta, é aqui que a gente justifica a vinculação da administração pública aos princípios ambientais e aos próprios princípios administrativos em matéria ambiental. Ela fez uma distribuição de competências, em que pese a Constituição já tenha feito a repartição de competências, né, em matéria ambiental lá no artigo 21, competência da União, artigo 25, competência dos Estados,
e competência municipal, lá no artigo 30, especificamente no seu primeiro inciso, quando ele trata do interesse local, do interesse regional. Na Lei Complementar 140, nós vamos achar a mesma ordem, União, Estados e Municípios, lá no artigo 7º, 8º e 9º da Lei Complementar 140. E daí aqui eu me socorro já do artigo do professor Sidney. Ele, em alguns momentos, ele vai trazer alguns deveres relacionados à proteção ambiental que estão previstos na Lei Complementar 140, mas basicamente essa lei ela vem para segmentar, ela divide as competências entre os entes que estão dispostos aí. Não custa lembrar, né, que o Distrito Federal abrange as competências do artigo 8º e do artigo 9º, mas ela institui dois tipos de competência. Nós temos uma competência chamada supletiva, em que ela vai permitir que eu, enquanto Estado, se a União não estiver fazendo frente, aliás, no inverso, uma competência supletiva, se eu, município, não tenho minha atividade enquanto órgão ambiental, ela permite que o Estado exerça essa atividade ambiental por mim, essa atividade de fiscalização, de licenciamento ambiental por mim. E no mesmo sentido, se eu, Estado, não estou estruturado enquanto órgão ambiental, ela permite que a União, por meio do IBAMA, assuma as competências relacionadas ao licenciamento ambiental. Isso é a competência supletiva. Tá? Quando eu falo de competência supletiva, eu estou falando de substituição dos entes federados. E a outra é uma atuação subsidiária. Então, eu tenho o meu ente federado em atuação no sentido de auxiliar o desenvolvimento das atividades que seriam de competência de licenciamento de um outro órgão. No município, vamos supor que a gente não tem um órgão técnico suficiente, e daí eu posso me socorrer do Estado, pedir um auxílio para o Estado, para falar, olha, me ajuda aqui nessa análise desse licenciamento ambiental, e o Estado faz uso dessa competência, dessa atuação subsidiária, para viabilizar essa intervenção, viabilizar o processo de licenciamento ambiental. Não me aprofundo no licenciamento ambiental, porque o licenciamento, ele é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei 6938. Então, mais adiante, a gente retoma o licenciamento ambiental em específico, né? Estudo de impacto ambiental a gente vai rever, vai aprofundar. O licenciamento ambiental a gente também aprofunda, mas quando a gente tratar dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Lembrar aqui, destacar aqui, né, desde já, licenciamento ambiental. Quando eu falar de licenciamento, eu estou falando de procedimento administrativo, estou falando de processo administrativo. E isso lá atrás já foi dito para vocês. Licenciamento é processo. Decorre do licenciamento a licença. Então, lá no final do licenciamento ambiental, eu vou ter um ato administrativo unilateral, discricionário, né? Porque daí eu, enquanto poder público, vou fazer a análise, daí eu posso entender que não é caso de se expedir. Ao final do licenciamento, eu tenho a licença ambiental. Então, o processo de licenciamento finda com a licença ambiental. O artigo do professor Sidney vai ficar de tarefa de casa, leiam depois, tá? Eu vou projetar, acredito que vai aparecer, me confirmem só por áudio se vocês veem a tela projetada por inteiro como slide. Sim. Então beleza. Então nós vamos seguir agora com a projeção inteira, porque daí tem lá no final algumas coisas, duas perguntas, né? E daí eu vou contar com a participação de vocês para responder essas perguntas. Alguém escreveu alguma coisa? Agora estou projetado com o slide, eu não consigo abrir o chat para ver. Então, se quiserem falar, podem falar à vontade. Se alguém quiser ler, o coleguinha colocou também, né? Só para relembrar, artigo 225, lá na parte que fala do bem ambiental, conceito do meio ambiente, que está estabelecido no artigo 3º da Lei 6938, o que é recurso natural, ambiental, né, tá aí. Nós vamos ingressar agora no Sistema Nacional do Meio Ambiente.
esse sistema ele foi estabelecido pela Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi instituído pela Lei 6938 e ele estabeleceu uma série de órgãos nos 3 níveis de governo, né? Nós temos órgãos ambientais, órgãos e entidades ambientais em nível federal, na União. Nós temos órgãos e entidades ambientais nos estados e no Distrito Federal e também nos municípios. Além dos órgãos ambientais, também é possível eu estruturar o sistema, também se constitui, né, o Sistema Nacional do Meio Ambiente a partir de fundações públicas destinadas à proteção e à melhoria do meio ambiente. Um exemplo disso é Concórdia. A Concórdia tem a Fundema, a Fundação do Meio Ambiente, então é uma espécie de uma autarquia, não, uma fundação pública, e por isso ela também se insere, é a entidade, né, que cuida da proteção ambiental no nível municipal, aí em Concórdia. Posso ter a Secretaria de Meio Ambiente, posso ter uma fundação pública de meio ambiente. Posso ter uma autarquia também, né? Isso é o de menos com relação à classificação. Mas se perguntar em uma questão, como é que se constitui, para fins da Lei 6938, eu tenho órgãos dos 3 níveis de governo e entidades também dos 3 níveis de governo, além das fundações públicas constituídas com foco na conservação, na melhoria da proteção e da melhoria do meio ambiente. Em nível federal, o Sistema Nacional do Meio Ambiente ele está assim estruturado, tá? Na verdade, não só em nível federal, né? Em nível nacional, ele está assim distribuído. Nós temos lá em cima um Conselho de Governo, nós temos um Conselho Nacional do Meio Ambiente e temos o Ministério do Meio Ambiente do outro lado, e além disso, órgãos executores federais. Temos órgãos seccionais, que são os dos estados e do Distrito Federal, e temos também os órgãos locais. Quem tiver em mãos aí com o Vademecum, por gentileza, abra na Lei 6938. Essa parte é logo nos artigos iniciais da 6938, quando ele trata da estrutura do CISNAMA. Então tá ali bem no comecinho mesmo, quem puder, já vamos acompanhando. Que daí o professor não tinha aberto aqui, né, vai falar tudo de cabeça, agora tem que procurar. Mas basicamente, quando eu estruturo, né, vocês vão ver agora que esse Conselho de Governo, que é previsto na Lei 6938 como um órgão lá acima, ele tem função de assessoria. Quem é que ele assessora? Esse Conselho de Governo, ele assessora o Presidente da República para quê? Formulação de política, da Política Nacional do Meio Ambiente, e nas questões atinentes aos recursos naturais. Isso é Conselho de Governo, assessoria ao Presidente da República. Agora, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, pela Lei da Política Nacional, ele tem função de assessoria do Conselho de Governo. Então, é um conselho assessorando o outro. A ideia que se passa, muitas vezes, é que o Conselho Nacional do Meio Ambiente assessore o Presidente da República, e não é. Ele é um órgão, obviamente, de interesse, de relevância, ou pelo menos era até o ano passado, de relevância na temática ambiental, por ter dupla função, essa de assessoria, esse caráter consultivo e um caráter deliberativo. Então, ele o CONAMA, que delibera sobre as normas, né, de meio ambiente em nível nacional, mas a função dele não é direta para o Presidente da República. A função dele é para o Conselho de Governo, que esse sim se reporta ao Presidente da República. Vamos ver se... se cair numa prova, né, pode cair, na OAB não vai cair isso, mas no concurso público pode cair, né, um órgão ambiental que tem a função consultiva e deliberativa, pode cair na prova de direito ambiental, inclusive, é o Conselho de Governo. Vocês vão responder que está errado, porque o Conselho de Governo ele só tem função de assessorar, só tem caráter consultivo. Quem tem caráter deliberativo e consultivo é o CONAMA. Então, se aparecer caráter de assessoria e deliberação, CONAMA.
consultivo e deliberativo, CONAMA. Mais adiante eu acho que tem uma pergunta de prova, daí vocês vão identificar melhor como é que fica descrito isso. Conselho de Governo, direto com o Presidente da República. CONAMA auxilia, assessora, estuda e propõe questões da Política Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais para o Conselho de Governo, que é quem vai levar para frente. O Ministério do Meio Ambiente, ele, por sua vez, vai ser o responsável por supervisionar. E quando a gente fala de ministério, o ministério não executa. O ministério é só pela parte de planejamento, coordenação política, controle, né, como órgão federal, das políticas relacionadas ao meio ambiente. Por isso, ele exerce função de supervisão em relação aos outros órgãos e em relação ao Sistema Nacional do Meio Ambiente como um todo. Já os órgãos executores, e são esses que estão destacados aí embaixo, né, o IBAMA e o ICMBio, esses são os órgãos responsáveis por fazer cumprir a Política Nacional do Meio Ambiente, todas as diretrizes também relacionadas à área ambiental no país. Vejam que o IBAMA e o ICMBio atuam em nível federal, são órgãos executores federais ou órgãos executivos federais. O poder de polícia recai para os dois. Quando a gente estudar Sistema Nacional de Unidade de Conservação, vocês vão ver que a competência de um não exclui a do outro. Quando se tratar de unidades de conservação, o responsável é o ICMBio, e o IBAMA fica com aquela atividade dentro da unidade de conservação, se o ICMBio não aparecer, mas principalmente com atividade extramuros, né, extragrades da unidade de conservação. Além disso, os órgãos seccionais, que são aqueles responsáveis pela execução das políticas, dos programas, projetos de fiscalização, fiscalização ambiental em nível estadual, e os órgãos locais, que são aqueles instituídos em âmbito municipal. Aqui em Santa Catarina, nós temos dois órgãos seccionais, né? Nós temos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e dentro dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, nós temos o IMA, a antiga Fátima, né? O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que é o responsável pelo poder de polícia ambiental. Mas o desenvolvimento da política estadual de meio ambiente aqui cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Aí no slide para vocês, né, tá com Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, a SMA. Essa secretaria, ela foi aglutinada com a infraestrutura no estado de São Paulo. Então, virou Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Mas ela mantém esse contexto de desenvolvimento sustentável, a carga ambiental está dentro dessa secretaria. E nos órgãos municipais, as secretarias municipais, que daí depende da organização do município. Aqui em Chapecó, por exemplo, é a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Em outros municípios, já existe só a Secretaria de Meio Ambiente. Tem lugar que é Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura. Então, vai depender da organização administrativa local. Além das fundações de meio ambiente, como a gente já mencionou, aí o caso de Concórdia. Aqui está um exemplo, né, de um organograma de um órgão seccional, no caso aqui a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. Vejam que do lado esquerdo ali a gente tem autarquias, fundações, né, a Fátima ainda existente nesse organograma, perdão, e do lado direito nós temos outras fundações, fundos estaduais, né, como tem o FEIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, Fundo Estadual do Meio Ambiente, e alguns, né, Conselho Estadual de Saneamento, e assim sucessivamente. Logo abaixo do secretário, né, essas agências que respondem, estão sob supervisão do secretário de Estado. Nós temos também a parte executiva da secretaria, que daí são os órgãos. Nós temos ali a diretoria de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, diretoria de recursos hídricos. Então ali mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável também é uma diretoria.
Essas são as que executam ações propriamente ditas, né? Além do pessoal do IMA também. Então, ações da secretaria em concordância com aquelas que são desenvolvidas pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado. Aqui tem um exemplo, né, do Sistema Ambiental Paulista, como ele era estruturado até o Dória reestruturar a organização do Estado de São Paulo, da organização administrativa, mas era uma secretaria que tinha um conselho estadual que respondia, né, que auxiliava, assessorava o secretário de Estado no desenvolvimento da política ambiental paulista. Vejam que tem ali um tracejado, né, para a Polícia Militar, que é um órgão que responde à Secretaria de Segurança Pública, mas em matéria ambiental também desempenha a função o seu poder de polícia e auxilia a Secretaria de Meio Ambiente, agora a Secretaria de Infraestrutura. Tinham coordenadorias, então a organização propriamente dita dos órgãos não é muito importante, vai depender daquela atividade que você pretende desenvolver. Se você pretende atuar na seara ambientalista, é óbvio que precisa conhecer a estrutura daquele órgão no qual você vai lidar. Agora, para efeito teórico, a gente precisa reconhecer essa classificação aqui, né? Então, nós temos Conselho de Governo, em nível federal, auxilia o Conselho de Governo, o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente é o órgão supervisor da política ambiental, responde ao Ministério do Meio Ambiente os órgãos executivos, os órgãos executores federais, né, o IBAMA e o ICMBio. Nos estados a gente chama de órgão seccional e nos municípios a gente chama de órgãos locais. Para efeito de legislação, o Conselho de Governo é chamado órgão superior, por isso que ele está acima, ele é órgão superior. Se perguntar, né, o órgão superior não é o Ministério do Meio Ambiente, não é o CONAMA. O órgão superior é o Conselho de Governo. Órgão consultivo e deliberativo, CONAMA. Né, então a gente está falando aqui do CONAMA. Órgão central, Ministério do Meio Ambiente. Por isso que ele é central, porque ele está no meio. Ministério do Meio Ambiente, órgão central. Órgãos executores, aí nós falamos do IBAMA e do ICMBio. Ficou clara essa distinção aí de o que é órgão superior, o que é órgão central, o que é órgão consultivo e deliberativo? Cavalli, que está por aí, ficou claro? Se eu perguntar qual é o órgão central, qual é? Alguém me ajude. Qual é o órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente? Alô, Terra chamando? Vou até abrir aqui para ver. Escreveram, mas eu preciso que vocês falem comigo quando eu estiver projetando a tela, porque senão eu não vou ouvir. Mas sim, o órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. O órgão consultivo e deliberativo, qual é? CONAMA. É o CONAMA, professor? É o CONAMA. Então, consultivo e deliberativo, CONAMA. Órgão superior. Congresso Nacional, Conselho de Governo? Conselho de Governo é o superior, assessora o presidente da República na área ambiental. Só para aprofundarmos aqui, o Conselho de Governo, né, então ele tinha algumas câmaras, tinha um decreto específico para regulamentar o funcionamento dessas câmaras, esse decreto foi revogado já, inclusive esse que está ali projetado, né, o 1696 de 95, foi revogado em 2003.
Mas o funcionamento do Conselho de Governo, eles dividiram em câmaras, e dependendo da temática, né, dependendo da temática, é chamado uma determinada parte desse conselho inteiro para discutir e apresentar seria uma plenária do conselho e levar para o presidente da República, né? E, além disso, teria um comitê executivo que vai acompanhar a implementação dessa Câmara, né, da Câmara de Política de Recursos Naturais, que faria a supervisão aí de todas as atividades de todos os ministérios, que a gente sabe que, por exemplo, a saúde, né, as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde hoje, elas também contam com a participação do Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Regional. No caso do meio ambiente é a mesma coisa, né? Nós temos o Ministério do Meio Ambiente e algumas políticas, né, como é tudo articulado, é tudo interdisciplinar, precisaria de alguém para supervisionar. E ministério não pode supervisionar ministério, né? O ministro briga com outro ministro. Se o ministro briga até com o presidente da República, né, entre ministros, então, é tudo mesmo nível. Então, o que estaria um pouco acima do ministro seria esse comitê executivo, que daí ele acompanharia para ver, ó, vocês estão desenvolvendo política ambiental aí no Ministério da Saúde, a questão de sustentabilidade? Sim, a gente tá aqui, ó, tá desenvolvendo assim. Beleza, leva para o Conselho de Governo, ó, saúde, meio ambiente, estão desenvolvendo a política ambiental. E dentro dessa estrutura do CISNAMA, nós temos alguns conselhos ambientais. Eles foram instituídos por legislação, não por decreto, na maioria das vezes, por isso que eles não foram extintos. Eles foram reorganizados nos últimos anos, né, de um ano para cá, de 2 anos para cá, eles foram reorganizados com relação à composição, com relação à estrutura, em que momento, a que órgão eles se vinculam, mas não foram excluídos. Talvez desmobilizados, talvez reduzidos, mas esses conselhos que estão previstos aí, conselhos ambientais, eles permanecem, tá? Temos Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional da Amazônia Legal, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Então, dependendo da matéria, nós temos um Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, então aí a gente está falando de recurso. Comissão de Gestão de Florestas Públicas também foi instituída, e uma Comissão Nacional de Florestas. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar só desses que estão destacados aí para vocês. Os dois que estão mais abaixo a gente deixa quando eu tratar do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Do CONAMA, o que a gente precisa reforçar, né? Órgão de caráter consultivo e deliberativo. O CONAMA responde, assessora em matéria ambiental. Além disso, né, como ele tem caráter deliberativo, né, ele responde a consultas, mas ele também fixa normas. E essas normas e critérios se aplicam para o licenciamento ambiental. Se procurarem no site do Ministério do Meio Ambiente, vai ter uma página lá do CONAMA que tem uma série de resoluções do Conselho, e essas resoluções têm força normativa, né? Então, elas fixam esses critérios que se aplicam, inclusive, para os estados e para os municípios em matéria de licenciamento ambiental. O CONAMA também pode determinar a realização de estudo de impacto ambiental, né? Se imaginem uma atividade tiver sob análise, né, do conselho em âmbito de licenciamento, eles podem exigir, olha, aqui a gente precisa de mais dados, precisa de aperfeiçoar esse estudo, precisa incrementar, realizar um estudo de impacto ambiental. Além disso, CONAMA também pode, além de regras para o licenciamento, estabelecer normas relacionadas a controle de poluição por parte de veículos de toda a natureza, de toda a sorte, né? Tanto automotores, aeronaves e embarcações também. Então, eles fixam normas de caráter ambiental. A composição do CONAMA, né? Como é que era composto? Vejam que esse slide aí era como o CONAMA era composto até antes de ser reformulado, porque todos acompanharam, né, toda aquela história de que conselho não serve para nada, e daí vai exatamente
contra a questão do princípio de participação, mas como foi instituído por lei, né, pela Política Nacional do Meio Ambiente, não conseguiram excluir ele ainda. Então ele resiste. Ele só foi reformulado com relação à composição. Antigamente era assim, ó, todos os ministérios existentes e todas as secretarias vinculadas à presidência da República, então tem lá a Secretaria de Governo, Secretaria, Ministro, a Casa Civil, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, daí tinha o Ministério da Segurança Pública, que depois aglutinaram, mas sei lá, tem uns 40 ministérios, mais as secretarias que respondem diretamente ao presidente. Então, vamos supor, só de representante ministerial, a gente teria aí uns 50, 60, quase 60, 50 e poucos. Mais representantes da Agência Nacional de Águas, mais representantes do Instituto Chico Mendes, mais representantes do IBAMA. Na verdade, dava ali os 23 mais 9. E ainda podia ter um membro que eles chamam de honorário, né, que seria indicado. Então, imaginem vocês um professor de Direito Ambiental, Paulo Afonso Leme Machado, né, e daí ele era convidado para integrar o CONAMA como um membro honorário. Além dessa turma, que era composição federal, a gente ainda tinha 8 representantes de municípios, 27 representantes dos estados, ou seja, um de cada estado, mais 22 representantes dos trabalhadores e da sociedade civil, de uma forma geral, e ainda 8 representantes de entidades empresariais. Façam as contas aí, né? 27 mais 22, mais 8, mais 8. Só aí dá quase umas 400 pessoas num único conselho, né? Não devia ser muito ágil as reuniões. Imaginem hoje fazer uma reunião por Skype, ou fazer lá pelo Zoom, né? Uma reunião do CONAMA. Como é que era? Não era, né? Foi reformulado, e daí passou a seguinte composição. Ministro do Meio Ambiente é o presidente do Conselho. Tem representante da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente. Presidente do IBAMA, tem lá a sua cadeirinha. Casa Civil da Presidência da República. Ministério da Economia. Ministério da Infraestrutura. Agricultura. Ministério de Minas e Energia, Desenvolvimento Regional, na parte de defesa civil, da cidadania, não tem, mulher, família e direitos humanos não tem, Secretaria de Governo da Presidência da República. Então, lá dos 23 mais 9, reduziu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Além disso, um representante de cada região geográfica do país. 5 regiões, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. E esses representantes indicados pelos governos estaduais. Como é que eles fazem isso? Não sei se é por revezamento, se é por sorteio, né? Mas acho que é por sorteio. Mas tira um de cada região no final das contas. 2 representantes de governos municipais, e esses 2 representantes são escolhidos, né, dentre as capitais dos estados. Então, interior, esquece. Só temos 27 possíveis os representantes para preencher essas vagas aí, né? Aliás, 27 não, né? 26, porque daí o Distrito Federal não se enquadra na categoria de Estado. 4 representantes das entidades ambientalistas de âmbito nacional, e daí isso é por sorteio. O pessoal se inscreve, e daí, ó, eu sou membro da WWF Brasil. E daí eu vou lá, mando a minha documentação e vou para um sorteio. E daí do sorteio pode ter 500 entidades ambientalistas nacionais, e daí vão sortear esses 4. E além disso, 2 representantes da entidade empresarial. Então tem Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, da Agricultura, dos Transportes. Vejam que antes a gente até tinha o que costuma-se dizer paridade, né? Nós tínhamos um percentual de representantes dos órgãos governamentais e tínhamos representantes da sociedade civil. E isso foi mudado substancialmente a partir da reformulação da composição do CONAMA. Nós temos basicamente um Conselho Nacional em que teoricamente se privilegiaria a composição, a participação social, que foi substituído basicamente pela vontade governamental. Porque só ali do governo federal nós temos 10 representantes.
O que prevalece no CONAMA hoje, a gente pode afirmar isso com base na própria composição, é o interesse do governo federal. Isso ninguém pode discutir, né? Seja a situação, seja a oposição. Porque nós reduzimos a quantidade de outros participantes. Se tivesse ali maior número de representantes de municípios, aí a gente equilibra um pouco, né, a participação, o interesse local com o interesse federal. Se tivesse mais representantes da sociedade civil, aí equilibraria, né, governamental com sociedade civil. Mas não é o que nós temos hoje. No CONAMA, ainda se tinha, né, hoje isso foi substituído, possibilidade de se participar, o Ministério Público Federal, representante dos Ministérios Públicos Estaduais indicados pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, né, de Justiça, representante da Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, todos eles a convite do CONAMA, sem direito a um voto, né, teria um caráter consultivo, né, de oitiva, mas não influenciaria nas decisões do plenário na época. Isso daí caiu por terra, mas os ministérios públicos, a gente sabe, continuam atuando num sentido de custos legis, né, de fiscalização, de fiscal da lei. Então, eles podem participar também, continua a ser assim. A única coisa é que a legislação, o decreto anterior, previa expressamente a possibilidade. Hoje isso foi alterado. Ainda nesse contexto de órgãos deliberativos, nós temos um conselho deliberativo que cuida da parte de finanças, da parte do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Esse fundo ele foi criado em 89, e assim como nos estados e nos municípios, é ele que recebe recursos e emprega recursos voltados ao desenvolvimento dos projetos que tenham o intuito de fomentar um uso racional de recursos naturais. Então, aqui no estado, a gente tem um fundo estadual do Ministério Público, né, para direitos difusos, o pessoal acaba indo lá contribuir, no caso de compensação de pena, né, de conversão de medida alternativa, e assim eles acabam recolhendo para o fundo de direitos difusos. A pessoa que pichou, por exemplo, foi pego pela polícia, aí pode depois pelo Ministério Público faz como contraprestação um depósito para esse fundo, ou para outro promotor indicar também, né? Mas no nível federal, quem é responsável por essas ações é o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Além do desenvolvimento dos projetos, também é o responsável, o Fundo de Meio Ambiente, por incluir, né, ele inclui aí nas atividades dele a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Então, quando você tem um projeto submetido ao fundo, visando, né, sei lá, desenvolver uma nova ferramenta de dessalinização, se apresenta para o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional, e esse conselho diz se o recurso pode ser empregado nessa sua atividade ou não. Seria uma fonte de recurso. Outra coisa, então, uma Vale, por exemplo, quando aconteceu o desastre lá de Brumadinho, ou Samarco, né, com Mariana, os impactos ambientais que foram ocasionados, então, para não ficar se esperando a iniciativa privada, o Conselho Deliberativo do Fundo podia liberar, né, projetos federais de recuperação da qualidade ambiental, e isso depois, obviamente, sem prejuízo da responsabilização da pessoa jurídica que deu causa ao dano ambiental. O Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente era composto por 17 membros. Aqui a gente já tinha uma certa paridade, né, de composição lá por esse decreto 6985 de 2009. Depois, quando eu disponibilizar o material para vocês, só vou confirmar se não teve alteração na composição, né, vai que nessa última semana, se alguém já quiser pesquisar aí, composição do Conselho, decreto 6985, já informe para nós, mas acredito que não teve alteração, especialmente porque trata de composição orçamentária de recurso, então eles mantêm 17 membros, então os outros quantos? 9 membros? Isso? Os outros 9 membros são representantes governamentais.
Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele passou a ser vinculado à vice-presidência da República, e ele é presidido hoje pelo Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Tá? Só para voltar aqui do Conselho Deliberativo do Fundo, ele teve uma alteração, não é mais esse decreto 6985 aí, quem quiser anotar, o decreto é o 10.224 de fevereiro desse ano, tá? Ele regulamentou toda a questão do Fundo Nacional do Meio Ambiente, aquela lei 7797 de 89, ele reestruturou também o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e pelo que eu estou vendo aqui, ele passou a contar exclusivamente com representação governamental. Tá? Então, temos aí mais uma alteração na composição de órgão federal, de conselho deliberativo, em que a gente perdeu participação popular. Tá? Só para conhecimento. Então, o Conselho Deliberativo passou a ser composto pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o preside, e pela Casa Civil, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. Só. Então, nós temos aí 6 membros. De 17, e agora nenhum membro desses é voltado à participação popular, tá? A participação de ONGs, como era previsto pelo decreto 6985 de 2009. Então, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele hoje é vinculado à vice-presidência da República, né? Ficou o fundo para trás. O Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele tem como finalidade formulação de políticas e desenvolvimento de ações entre órgãos que estão contidos no bioma amazônico. Então, toda a parte lá da Amazônia legal, né? Maranhão, para a esquerda do Maranhão, para o oeste do Maranhão, nós temos a representação deste conselho, né? E, obrigatoriamente, a composição do CONAMAS é governamental. Aqui não se tem a participação popular. Então, mais um que é órgão de caráter ambientalista, mas que não tem participação popular no direito de voto. Né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente tinha bastante, reduziram, né? Ficou praticamente federal. O Conselho do Fundo Deliberativo tinha participação paritária, foi suprimida, agora é só governamental. O Conselho Nacional da Amazônia Legal já era governamental, não se alterou. Quem quisesse participar como cidadão, só a convite, sem direito de voto. Conselho de Gestão do Patrimônio Genético foi criado por medida provisória, essa medida provisória foi revogada depois, né, por lei específica, em 2015, como finalidade coordenação e elaboração de políticas públicas de gestão do acesso ao patrimônio genético. Composição, querendo ou não, paritária, né, um pouco mais governamental do que a sociedade civil, mas dentro da sociedade civil ainda tinha que se assegurar a participação empresarial, meio acadêmico, populações indígenas, né, comunidades tradicionais e agricultores também tidos como tradicionais. Só para ressaltar, né, reforçar o que eu mencionei para vocês há pouco, com relação ao meio ambiente, o meio ambiente não está previsto no âmbito federal, apenas no Ministério do Meio Ambiente. O que é competência do MMA é Política Nacional do Meio Ambiente, recursos hídricos, políticas de preservação, conservação de ecossistemas, integração do meio ambiente e produção, né, questão do desenvolvimento econômico sustentável. À época, programas para a Amazônia Legal, isso já a gente viu que desvinculou a partir da mudança do CONAMAS para responder ao vice-presidente da República. Propositura de estratégias, né, que tenham o intuito de melhoria da qualidade ambiental, estabelecimento de zoneamento ecológico econômico, tudo isso é competência do Ministério do Meio Ambiente. Mas não é só no Ministério do Meio Ambiente que nós temos a atividade ambientalista, né? Aqui tem uma composição do Ministério do Meio Ambiente. Antes, nós tínhamos ali o Serviço Florestal Brasileiro e a Agência Nacional de Águas, que respondiam a esse ministério, não respondem mais. Nós tivemos uma alteração
estrutura em si, né? Hoje, basicamente, é o Ministério do Meio Ambiente com algumas secretarias, além da Secretaria Executiva, secretarias de desenvolvimento de política, digamos assim, os conselhos, que não foram, alguns foram transferidos, e o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Parque do Jardim Botânico também, né? Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico. Mas não é só no Ministério do Meio Ambiente que a gente tem a temática ambientalista. A gente encontra em outros ministérios essa questão. É uma abordagem transversal, por isso que eu falei para vocês lá atrás, no Conselho de Governo, que precisa-se de alguém acima dos ministérios para supervisionar o desenvolvimento da política ambientalista. O Ministério da Saúde, quando trata de saúde ambiental, o Ministério do Desenvolvimento Regional, quando aborda a questão da proteção e defesa civil, o Ministério da Cultura, na época, e agora a Secretaria de Cultura, né, dentro do Ministério do Turismo, com a questão de política do patrimônio histórico, Ministério das Cidades, que se aglutinou com o antigo Ministério da Integração Nacional e se converteu em Ministério do Desenvolvimento Regional, ao abordar política de desenvolvimento urbano e saneamento, e também Ministério da Agricultura, quando trata de defesa sanitária. Então, vejam que é matéria ambientalista, por isso que a gente discutiu, né, desastre epidemiológico lá naquela aula lá atrás, tudo tem a ver com o meio ambiente, tudo tem impacto ambiental, e não é só um único ministério que responde por essa tarefa, por essa atribuição. Vamos fazer uma gentileza, vocês conseguem ver esse negócio aqui? Essa pergunta? Acessem aí o celular de vocês. Vamos ver o que vocês respondem. O Sistema Nacional do Meio Ambiente constitui-se de órgãos e entidades da União, estados, DF e municípios, bem como de fundações de proteção e melhoria da qualidade ambiental. É verdadeira ou falsa afirmação? 15. Pararam de responder. Ouviram o professor? Daqui a pouco a gente vê a resposta, então, mais adiante. Então, dando continuidade, nós temos como órgão executor federal de extrema importância, né, e que nos últimos tempos, tanto entidades ambientalistas como próprios servidores do IBAMA têm difundido que o órgão passou por uma desmantelação, por uma desestruturação, por uma desmobilização. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Ambiente e dos Recursos Renováveis, né? Ele foi criado por uma lei em 1989, logo depois da Constituição Federal, surgiu o IBAMA, né? Ele é autarquia federal, lembrar lá do conceito de autarquia, que ele dispõe de personalidade jurídica própria, né? Ele assessora o Ministério do Meio Ambiente, mas ele responde diretamente em ação judicial, por exemplo, né? Ele pode figurar como autor, pode figurar como réu em uma ação judicial, porque ele dispõe de personalidade jurídica própria. O IBAMA, ele foi resultado de uma fusão de 4 órgãos federais, uma secretaria especial do meio ambiente, que integrava o Ministério da Integração, aliás, o Ministério do Interior, na época, o MINT era Ministério do Interior, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca e Superintendência da Borracha. Agora, não me perguntem por que a Superintendência da Borracha era chamada de SUDEVEA, né, que é a sigla da Superintendência da Borracha, que antes respondia era um órgão federal. Então, esses órgãos foram fundidos e convertidos no Instituto do Meio Ambiente, o IBAMA. Em 2007, né, então de 89 até 2007, o IBAMA fazia tudo em nível federal relacionado ao meio ambiente. Era o órgão que executava tudo. Mas ele perdeu algumas atribuições relacionadas a unidades de conservação da natureza. Essas unidades foram criadas, né, a gente teve uma legislação específica que estuda mais adiante, mas com essa regulamentação específica, houve o surgimento de uma outra autarquia federal,
que foi o Instituto Chico Mendes. O IBAMA deixou de ter atribuição para gerir unidade de conservação. Até 2007, o IBAMA fazia tudo. A partir de 2007, o IBAMA ficou com a fiscalização federal, de forma geral, e a gestão de unidade de conservação restou para o Instituto Chico Mendes. São atribuições aí do IBAMA, previstas em lei, né? Exercício do poder de polícia ambiental, esse poder de polícia lá do artigo 78 do Código Tributário, né? Então não é polícia militar ambiental, é polícia ambiental, o poder de polícia. E daí com foco na fiscalização ambiental. Execução de ações relacionadas à política nacional do meio ambiente, referentes a licenciamento ambiental, controle de qualidade ambiental, autorização para uso de recursos naturais, fiscalização, monitoramento e controle do meio ambiente como um todo. E daí, exercício de ações supletivas que tenham recaído para a União dentro dessa temática do meio ambiente. Então, se alguém tiver dúvida, falou de unidade de conservação da natureza, gestão de unidade de conservação da natureza, quem é o responsável é o ICMBio. Agora, se estiver falando de qualquer outra coisa, de nível federal, relacionada à política ambiental, a poder de polícia ambiental, é o IBAMA. Alguns exemplos, né, de atividades que são aí do IBAMA. Em 93, ele estabeleceu por meio de portaria normativa, essa portaria normativa 101, ele criou licenças específicas para exploração e produção de petróleo e gás natural, instituiu o estudo de viabilidade ambiental e relatório de avaliação ambiental. Vejam que são instrumentos diferentes de estudo de impacto ambiental, né? A gente não está falando de estudo de impacto ambiental. A viabilidade ambiental seria uma coisa mais simplificada. A licença de produção para pesquisa e tudo isso relacionado aí na atividade no contexto de exploração de petróleo e gás natural. O Paulo Afonso Leme Machado, ele coloca no livro dele que não é competência do IBAMA criar licenças ou expedir critérios para licenças. Isso seria atividade do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, quem teria responsabilidade por fixar essas normas, por exemplo, o que está estabelecido aí, né? Cria licença específica para atividade. Ele não poderia criar. No Paulo Afonso Leme Machado, isso é competência do CONAMA. E o IBAMA só seria responsável por licenciar, pela atividade de pegar a legislação que foi estabelecida pelo CONAMA, a resolução, abrir, fazer o checklist, sim, funciona, fazer a interpretação, né, análise do processo, e daí deferir ou não. O Serviço Florestal Brasileiro, que pertencia ao Ministério do Meio Ambiente, mas que foi transferido para o Ministério da Agricultura, né, isso vocês acompanharam, né? Ele foi criado por uma lei de 2006, mas foi alterado foi realocado na estrutura federal por medida provisória, depois convertido em lei. O Serviço Florestal tinha responsabilidade por gestar as florestas federais, não estamos falando de floresta nacional, é floresta que pertence à União. Aqui, né, teoricamente, estaria incorporado ao patrimônio da União. E por isso, esse serviço florestal, ele seria o responsável por fazer a concessão dessas florestas para exploração sustentável. Então, por exemplo, aqui tem um mapa, né, do Serviço Florestal Brasileiro lá de 2016, tudo aí que está coloridinho para vocês é tido como uma unidade, ou uma floresta nacional, ou como uma área de preservação sob responsabilidade federal, seria passível de exploração. Então, floresta pública, ela permite que eu ingresse, né, eu participe de uma licitação e depois concorra para poder explorar o que é recurso natural dentro dessa floresta. Tá? Fazer manejo sustentável, digamos assim. Aqui um exemplo, né, de edital de licitação. Ó. A presente licitação tem por objeto delegar o direito de praticar o manejo florestal sustentável para explorar produtos florestais dentro de unidades de manejo florestal na Floresta Nacional de Cachoanã, no estado do Pará.
Vejam que são 3 unidades florestais, uma delas aí tem quase 90 mil hectares, né? Uma tem 50 mil, pouco mais de 50 mil hectares, e outra quase 40 mil hectares. Essa Floresta Nacional de Cachoanã é isso daí, ó. Então, fica lá no Pará, e o que eles estavam fazendo é lotear, né? Esse loteamento, essa concessão pública, seria para permitir a exploração. Então, vejam que ali tem a legenda, né? Tem uma zona populacional, é o rosinha mais claro ali, né? Próxima do rio, mais abaixo, né? Próxima do limite da floresta, mais abaixo. Lá em cima tem uma zona de interferência experimental, então que permitiria a exploração na zona de manejo florestal, essa verde. Exploração de castanha, por exemplo, é uma das atividades que seria permitida. Exploração de madeira também seria permitida, só que eles têm percentuais de exploração dentro do ano. Isso era a atribuição do Serviço Florestal Brasileiro, e por isso que teve crítica também, né, quando a gente desvinculou, poder público, né, desvinculou o Serviço Florestal, né, essa parte de conservação de concessões públicas, concessões de florestas públicas, do Ministério do Meio Ambiente, que teoricamente teria um viés mais ambientalista, passando para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que teria um viés mais de exploração, de desenvolvimento propriamente dito, sem observar critérios de sustentabilidade. Na prática, a gente não sabe como é que funciona, né? Se tem efeito efetivamente, mas isso é coisa para se observar ao longo dos próximos anos. Então, quase caminhando para o final dessa parte de estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, para a gente finalizar aqui com os órgãos executores federais. IBAMA e ICMBio são os órgãos executores federais. Coloquei o Serviço Florestal aqui só para vocês verem que tem outros órgãos, mas que não necessariamente vinculados, né, ao Ministério do Meio Ambiente, mas o ICMBio também é o órgão executor federal, assim como o IBAMA. ICMBio foi criado em 2007 por meio de medida provisória. Essa medida provisória foi convertida em lei, essa lei é a 11.516. Tem órgãos descentralizados, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, tem superintendências regionais, e normalmente o ICMBio, ele não tem a superintendência, ele tem mais foco nas próprias unidades. Então tem a chefia da unidade de conservação A, da chefia da unidade de conservação B, e o IBAMA já é superintendência, porque fica com toda aquela parte processual, de licenciamento, de gestão de política, de articulação com outros órgãos. Como o IBAMA tem o foco na gestão da unidade de conservação, então, como o ICMBio tem foco na gestão de unidade de conservação, então as chefias ficam muito atreladas à própria área da unidade de conservação. No caso do ICMBio, é ele que pode, dentro das ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, propor, implantar, gerir, proteger, fiscalização dentro de unidade, poder de polícia ambiental dentro da unidade de conservação, é do ICMBio. Não afasta, nesse caso da fiscalização, a atuação do IBAMA, tá? Então, estou falando de fiscalização extramuro da unidade de conservação, federal, IBAMA. Dentro da unidade de conservação, primeiro é do ICMBio. Só que se o ICMBio não tiver, o IBAMA tiver, quem atua na fiscalização é o IBAMA, não tem problema nenhum, dentro da unidade. O ICMBio não pode atuar fora, mas o IBAMA pode atuar dentro da unidade de conservação. Essas unidades de conservação que o ICMBio responde, obviamente, são aquelas instituídas pela União. Então, eu tenho o Parque Fritz Plaumann, por exemplo. Ele foi instituído pelo Estado. Não é o ICMBio que cuida. Quem vai cuidar é o Estado, né, de Santa Catarina. Agora, Floresta Nacional de Chapecó. Quem vai cuidar é o ICMBio. O ICMBio ainda tem, né, dentro das suas competências, fomento, execução de programas de pesquisa, proteção, preservação, conservação da biodiversidade. Então,
podem ver lá, Globo Rural, né? Às vezes participa o pessoal do ICMBio, vão para Arquipélago. Não é o pessoal do IBAMA que vai, é o ICMBio, são os biólogos, né? São geógrafos, é a comitê multidisciplinar dessa instituição. Inclusive, se não me falha a memória, o ICMBio tem uma universidade da conservação da natureza, né? Eles chamam de universidade mesmo. É um estabelecimento em que eles fazem aperfeiçoamento dos servidores do ICMBio e também recebem pesquisadores de fora. Então, vou deixar uma pergunta aqui. Já que ninguém tem pergunta, eu tenho pergunta para vocês. CESP TRF 5, prova de juiz em magistrado federal, né? 2009. Acerca do CISNAMA e da lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, assinale. A primeira, vocês já responderam. O CISNAMA constitui-se de órgãos e entidades da União, estados, DF e dos municípios, bem como fundações instituídas pelo poder público, que são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. É certo ou errado? Então, tá projetando aí para vocês. Aí, ó. Integram o plenário do CONAMA na qualidade de conselheiros permanentes, um representante do MPF e 3 representantes de MPs estaduais. Verdadeiro ou falso? Alguém botou ali que é falso. 16 responderam. Gente, só para ficar claro, antes das alterações foram promovidas no Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós tínhamos a possibilidade do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais, lá daqueles 3 representantes, serem conselheiros. Não tinha possibilidade. Essa turma, ela tinha cadeira, né, podia ter direito de voto? Não. Eles podiam participar de reunião. O pessoal da Câmara dos Deputados, lá da Comissão de Meio Ambiente, podiam participar da reunião. Mas conselheiro permanente é aquele que tem direito de voto. Então, não tinha antes e hoje menos ainda. Não, essa daí é falsa. Então, quem colocou ali verdadeiro, cuidado. Mesmo antes da alteração da composição do CONAMA, essa afirmativa já era falsa, não é verdadeira. Tá? Essa turma podia participar da reunião, mas quem é conselheiro permanente é aquele que tem direito de voz, direito de voto. Deixa eu botar mais uma para vocês aqui. Eu vou deixar 3 opções. Então, vamos lá. Cabe ao IBAMA como órgão central do CISNAMA, cabe ao Instituto Brasileiro do Ambiente e do Recurso Natural Renovável, como órgão central do CISNAMA, prover o serviço de apoio técnico e administrativo ao CONAMA. Então, o que está errado aqui é o IBAMA. Se tivesse órgão executivo federal, aí estaria errado a parte final. Tá? IBAMA é execução de política. Tudo bem? Marcamos aqui 13, 9. Depois eu disponibilizo essas questões aqui para vocês, só não vão esquecer da resposta certa, né? Para amanhã eu vou fazer a edição aqui do vídeo, vou cortar essas lacunas de espaço falando sozinho. E daí depois eu disponibilizo para o pessoal que não pôde acompanhar o link. Aliás, link não, né? Que a essa altura do campeonato o pessoal já devia ser inscrito no canal do professor, né? A gente vai postar. Então a gente encerra por hoje. Eu desejo uma excelente semana para vocês, né? Não deixem de ler os materiais que a gente for disponibilizando. Estamos tentando não postar muita coisa, né? Mas deixa um abraço aí. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Até segunda que vem.